Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios. Fake news significa notícia falsa, né? Puxa lá do inglês, fake, falso, news, notícia, novidade. Fake news são mentiras. E existe uma grande preocupação com a divulgação de notícias falsas. Porque notícias falsas induzem pessoas, levam pessoas a tomar atitudes, a fazer certas coisas baseadas em notícias falsas. No nosso país existem muitos tipos de notícias falsas que circulam, especialmente na internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais. Segundo alguns estudiosos, notícias falsas se espalham 70% mais rápido do que notícias verdadeiras. Eu fiz uma conta, pensando em progressão geométrica de espalhar notícia. Enquanto uma notícia verdadeira alcança 1000 pessoas, uma notícia falsa já alcançou quase 100.000 pessoas ao mesmo tempo. Quem de vocês nunca recebeu pelo WhatsApp uma notícia de que se comer abacate cru com sal, cura o câncer? Ou que se tomar um chá de erva cidreira misturado com mel, acaba com qualquer doença, com Parkinson, por exemplo. A gente tem essas notícias que são normalmente, chamam muito a atenção, são coisas que nos chocam, a gente assim, puxa vida, isso aqui, deixa eu ver, e nos captam. Qual foi a primeira fake news que teve nesse planeta? Vocês sabem? Foi lá no Jardim do Éden, quando o diabo, disfarçado de uma serpente, disse para Adão e Eva que eles seriam iguais a Deus se eles comessem daquele fruto que Deus disse que era para não comer. Aliás, fake news é invenção do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, que tudo o que ele fala é mentira. Bom, o diabo lança essa fake news, olha, se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, e vocês não vão morrer. Isso não é verdade. Bom, eles comeram, acreditaram nessa notícia, e as consequências vieram. E não foi só para eles, mas as consequências vieram para todos os seres humanos. O pecado entra no mundo, o pecado contamina todo o universo, e agora todas as pessoas já nascem em pecado, todas as pessoas já nascem merecedoras da condenação eterna, porque estão afastadas de Deus. Por isso, nós precisamos de Jesus Cristo. Por isso, a gente precisa do sacrifício na cruz, de Cristo, que fez tudo isso para nos salvar. E, de fato, Jesus Cristo nos salvou ao dar a sua vida na cruz para perdão dos pecados e ao ressuscitar no domingo de Páscoa, nos dando a certeza da nossa ressurreição. É fato, é verdade. Mas no tempo de Jesus, também existiam fake news, também existiam falsas notícias. E por causa dessas falsas notícias, muita gente achava que Jesus Cristo não era o Messias, o Filho de Deus, mas era um enganador, era um farsante, era alguém contrário a Deus, na verdade. E pensem, chega um homem dizendo, eu sou o Filho do homem, eu sou o Filho de Deus. E começa a realizar proezas, coisas espetaculares. E o final do Evangelho de hoje diz que Jesus fez muitos outros milagres que não estão registrados aqui, mas esses daqui estão registrados para que vocês creiam que ele é de fato o Filho de Deus. Jesus está fazendo os milagres e as pessoas ficam, será que é? Ou será que isso é tudo uma armação? E as pessoas começam a entrar em dúvida. Nós precisamos ter sempre muito cuidado para não sermos enganados. Nós precisamos examinar as notícias que a gente recebe para ver se elas são verdadeiras ou não. E precisamos ter muito cuidado também para a gente não ser um disseminador de notícias falsas, alguém que acaba mandando as notícias falsas. Tá, mas e a ressurreição de Jesus? Será que é verdadeira? Ou será que é uma fake news? É verdade ou não é?
Naquela primeira Páscoa, no primeiro domingo de Páscoa, as mulheres vão até o túmulo e encontram uma pedra gigantesca que não está mais no lugar. É uma notícia espetacular. Elas entram na tumba e veem os lençóis onde Jesus estava, mas não veem o corpo de Jesus. É uma mensagem extraordinária. E aí começa a pensar, o que aconteceu aqui? E um anjo é enfático, lá em Marcos 16, ele aparece para as mulheres e dizem, não tenham medo, Jesus ressuscitou de verdade. Diante dessa notícia, da boa notícia da ressurreição, o conselho dos anciãos, os homens que mandavam na igreja da época, chamaram os guardas e perguntaram o que aconteceu. E assim, o cara ressuscitou, ele saiu do túmulo. Os guardas, não, os anciãos, não, isso não pode, essa notícia não pode sair. E subornaram esses guardas e disseram, vocês vão dizer que os seguidores dele vieram de madrugada, vocês estavam dormindo, porque senão vocês iam reagir, vocês estavam dormindo e eles vieram, abriram o túmulo e roubaram o corpo de Jesus. Está lá em Mateus 28 essa história. E aí a gente tem duas versões. Uma das mulheres dizendo, olha gente, Jesus ressuscitou, ele está vivo. E outra, a notícia oficial, dizendo, não, roubaram o corpo dele. Ele ressuscitou, nada. E a personagem da leitura do Evangelho, indicado para o culto de hoje, parece que estava em dúvida entre essas duas notícias. Ressuscitou ou roubaram o corpo? O que aconteceu? Tomé, o discípulo de Jesus, estava desconfiado que aquela notícia da ressurreição fosse uma mentira, fosse uma fake news. Segundo o texto do Evangelho, que o Márcio leu para a gente, ainda no domingo de Páscoa, naquele mesmo domingo, Jesus aparece para os seus discípulos. Os discípulos estavam com muito medo. Imaginem, o líder deles, Jesus, o cara que eles seguiam, foi morto, e morto na cruz. O que ia sobrar para eles? Eles estão morrendo de medo e se escondem numa casa e trancam a casa, portas e janelas. E de repente, Jesus aparece para eles. E entendam, Jesus não aparece como um fantasminha, como uma alma ou qualquer coisa assim. Ele aparece em carne. Ele diz para eles, olha aqui minha mão, encosta aqui se vocês quiserem. Olha aqui o meu lado direito, onde foi cortado com a lança. Sou eu estou vivo, eu ressuscitei. E os discípulos se alegram muito com essa notícia, ficam eufóricos com essa notícia. O que a gente vai pensar que eles vão fazer? Agora eles vão contar. Não vão. Uma semana depois, no outro domingo, eles estão de novo numa casa, com tudo trancado, morrendo de medo. Só que dessa vez, o Tomé está junto. Da primeira vez, Tomé não estava. E os discípulos disseram, Tomé, Jesus esteve aqui, a gente viu ele. Ele ressuscitou. Ele entrou, sei lá por onde, as portas e as janelas estavam fechadas, e ele estava aqui no meio. Ele está vivo, ele ressuscitou. Mas a notícia oficial de que tinha sido roubado o corpo de Jesus ainda estava na cabeça do Tomé e ele, olha gente, eu confio em vocês, mas se eu não ver Jesus, se eu não encostar o meu dedo na mão dele, se eu não pôr a minha mão do lado onde foi cortado, eu não vou crer. Quanta dificuldade para acreditar. Tomé andou com Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus por 3 anos, mais ou menos. Ouviu tudo o que Jesus ensinou e não acreditava. Que coisa séria. Vocês andam com Jesus há quanto tempo? Vocês ouvem o que Jesus fala há quanto tempo? Eu acho que a maioria de vocês ouve sobre Jesus desde que vocês eram crianças pequenas. E escutaram diversas vezes muitas coisas que Jesus falou. Coloquem em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O quanto a gente confia nessas palavras? O quanto a gente crê em Jesus? Ou o quanto a gente é parecido com Tomé? O quanto a gente acha que é fake news? A gente pode agradecer a Deus pela atitude de Tomé. Porque por causa das dúvidas do Tomé, nós
podemos ser fortalecidos na certeza da ressurreição de Jesus. Jesus aparece uma semana depois. O Tomé perdeu o culto de Páscoa. Era o dia de Páscoa e ele não estava no culto, não estava com os discípulos. Uma semana depois, segundo domingo de Páscoa, o Tomé estava lá no culto. E aí Jesus aparece de novo para todos os discípulos e diz: paz esteja com vocês. E aí Jesus podia dizer assim: Tomé, tu não creu em mim, Tomé, mas que feio. Mas não. Jesus, com toda a calma, com toda a tranquilidade, com todo o amor, diz: Tomé, vem cá, encosta a mão aqui em mim, coloca a mão aqui do lado, encosta, para de duvidar, creia. E se vocês notarem no texto bíblico, Tomé não encosta em Jesus. Ele não vai pôr o dedo, ele não precisa encostar em Jesus. Ele apenas põe uma demonstração de fé, ele diz: meu Senhor e meu Deus. É uma expressão de fé. Meu Senhor, eu quero te servir, tu manda em mim. Meu Deus, você é o rei de todo o universo. É uma expressão de fé, é uma expressão de confiança. Acabaram as dúvidas, acabaram as incertezas de Tomé. Agora ele tem certeza que Jesus de fato está vivo. O discípulo Tomé tem sido bastante criticado no decorrer da história da humanidade pela dificuldade de acreditar na ressurreição de Jesus. Aliás, Tomé se tornou um símbolo de incredulidade. É um símbolo de alguém que precisa ver para crer. Mas o Tomé é muito parecido com a gente. As nossas mentes são treinadas para acreditar naquilo que nós vemos. Nós somos treinados para acreditar naquilo que a gente pode pegar. Nós somos treinados para acreditar naquilo que pode ser provado cientificamente, ou provado pela repetição, pela prática. A gente vive procurando provas de que a Bíblia é verdadeira. Ah, mas em tal lugar, em escavações, acharam tal coisa que confirma o que a Bíblia diz. Parece que a gente precisa ter uma prova visível, científica, para daí começar a crer. É que a gente já foi enganado tantas vezes, né? A gente já ouviu tanta coisa que não é verdade. A gente já comprou tanta coisa pela internet que era para ser uma coisa e veio outra bem pior. A gente já teve tantas promessas feitas a nós que não foram cumpridas que a gente fica ressabiado. Por isso, pelo menos de vez em quando, nós também pensamos: Tomé, tu estava certo. É difícil de acreditar nessa história. É difícil de crer que Jesus ressuscitou. O acontecimento celebrado pela igreja cristã domingo passado, domingo de Páscoa, é tão grandioso, é tão extraordinário, é tão maravilhoso, que é difícil da gente acreditar. Vamos pensar do lado humano, sem falar no Espírito Santo ainda. Aqueles discípulos, eles estavam sendo perseguidos e mortos. E eles diziam: Jesus ressuscitou. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém leva a vida às últimas consequências por causa de uma mentira. Se esses caras tinham tanta certeza de dizer: Jesus ressuscitou, eu vi ele ressuscitado, ele ressuscitou de fato. Isso já nos mostra que aqueles caras que conviveram com Jesus, de fato viram a Jesus, de fato viram que ele ressuscitou. João, na sua carta hoje, que o pastor Bruno leu para a gente, ele diz: nós vimos ele, nós ouvimos e vimos ele. E está falando de Jesus. Nós estávamos com ele, aprendemos dele, tocamos nele, comemos com ele. Isso já nos mostraria que de fato Jesus ressuscitou. Mas é necessário, para que aqui dentro a gente creia, o Espírito Santo nos convença da veracidade dessa notícia. Porque essa notícia de que Jesus ressuscitou, ela é extremamente fundamental para a fé cristã. Porque sem a ressurreição de Cristo, não tem perdão dos pecados. Lembra que eu falei que precisa de um sacrifício? Jesus é o sacrifício. Sem a ressurreição de Cristo, não tem vida eterna. Sem a ressurreição de Cristo, não tem a nossa ressurreição no dia do juízo final. Sem a ressurreição de Cristo, não tem salvação. Usando as palavras do apóstolo Paulo,
sem a ressurreição de Cristo, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Mas Jesus ressuscitou. E é fato. E para fortalecer a certeza nos seus discípulos, Jesus ainda ficou nesse planeta por mais 40 dias, depois da sua ressurreição. Nesse tempo, ele apareceu para os discípulos, para mulheres, para outras pessoas, várias vezes. Conversou com eles, caminhou com eles, comeu com eles. Eles não podiam ter dúvidas acerca da ressurreição. Eles tinham que ter certeza que Jesus ressuscitou, porque daqui a pouco Jesus vai dizer para eles: vão para todo mundo espalhando a boa notícia da salvação. Jesus, de fato, ressuscitou. E nós também podemos crer nisso. E nós não precisamos ter nenhuma dúvida quanto à ressurreição. Nós temos o testemunho do Tomé, dos outros discípulos, de mulheres, de muitas pessoas que de fato viram Jesus ressurreto. E mais do que isso, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, que é o próprio Deus falando para nós. Nós temos a Santa Ceia, que é o verdadeiro corpo e sangue de Jesus que nos são dados. E palavra e sacramentos do batismo e da Santa Ceia são os meios que o próprio Deus nos dá para acabar com as nossas dúvidas, para acabar com a nossa dificuldade de crer. Sou eu que dou o meu corpo e sangue para que vocês tenham perdão e vida eterna. Jesus ressuscitou. Jesus nos deu a certeza da vitória sobre a morte. Jesus nos deu a certeza da vida eterna. E não existe notícia mais maravilhosa, notícia mais sublime, notícia mais importante do que essa. E mais, esse Jesus ressurreto promete estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos, para que no fim dos tempos a gente esteja com Ele nos céus. Que alegria e que honra é ser servo desse Senhor. Que alegria e que maravilha é servir ao Deus que nos salva. Que nós possamos, com muita alegria e gratidão, espalhar a notícia que Jesus ressuscitou. A notícia que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos garantir a vida eterna com Ele nos céus. Amém. E ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou.